Muito boa noite, amigos e amigas. Hoje, dia 18 de março, iniciamos mais uma Egrégora Gratitude. Antes de mais nada, eu preciso perguntar aos nossos dois convidados, ao José Carlos e à Fabiana, se não tem nenhuma oposição quanto a estarmos gravando, se para vocês tudo bem. Tudo bem. Positivo. Tá. A gente sobe depois o vídeo num canal do YouTube e passa o link para vocês, tá? Para os demais participantes, né, há um, é um pedido da dona do Zoom aí, da Meire, aqueles que não se sentirem confortáveis porque está sendo gravado, pode manter a janelinha fechada, tá? Mas aqueles que mantiverem a janela aberta vão estar sendo apresentados para o mundo inteiro. Não sei se o mundo inteiro vai assistir, mas vai ser apresentado. Hoje, nosso amigo José Carlos vai conduzir a nossa vibração de amor e de cura, e logo em seguida nós vamos receber uma amiga de longa data, uma grande mulher que tem uma belíssima história para compartilhar conosco, a Fabiana Gasparotti, está aqui junto com a gente, e eu não vou dar spoiler, vou deixar para a hora dela se apresentar Hum. e ela contar a história que eu tenho certeza que vai não só emocionar, mas como vai engrandecer a todos nós, tenho certeza disso. Então, Zé, vou te colocar aqui em evidência. Você, por favor, se apresente para o pessoal, a palavra é toda tua. Muito obrigado por estar conosco. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Meu nome é José Carlos, eu ia até esquecendo, né? Mas é tão comum, né? O pessoal me chama de Zé. E estou aqui a convite do nosso querido amigo Renato a dar um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho do que eu tenho, mas eu vou precisar de todos vocês, tá? Nós hoje vamos fazer um trabalho bem em grupo, né? E como diz, né, o filósofo, os pensadores, né, a vida se prova em movimento. E para ser é preciso fazer. É o que nós fazemos aqui, às quarta-feiras, né? Que é doar, que é treinar. Basicamente, nós... algum problema com a tela? Não? Bom, Zé, basicamente o que nós fazemos às não. quarta-feiras é o que um atleta faz. Ele treina. Imagina um atleta treinando salto em altura. Cada vez ele quer aumentar a marca dele, né? Quer pular mais alto. Então, hoje nós vamos nos comparar a um atleta, mas na vibração. Então, nós vamos hoje juntos vibrar mais alto, vibrar com mais intensidade, com mais luz. E é simples, né? Então, nós vamos usar aquilo que nós já temos em nós. É como se fosse a palavra que o pessoal fala, está em moda, né? Vamos ser orgânicos, ok? Então, importante, procure uma posição que você se sinta confortável. Sentado, deitado, mas que você se sinta confortável. Confortado a ponto de poder conduzir o teu mental e não dormir. Se possível, né, se tiver com calçado, tira o calçado, põe o pé no chão para a gente poder aterrar os pés. Se tiver um chão frio, põe um tapete, um paninho, fecha os olhos e observe a respiração. Respire e solte.
Respire e solte. Respire bem suavemente, tranquilo, paz. Olha que maravilha, que divino que é isto. Respirar o ar preenche os pulmões, oxigena o sangue flui por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo, tornando vivo todas as células. Respira e sente. Olha que energia maravilhosa que nos envolve quando prestamos a atenção nesse movimento tão simples, tão natural. O movimento do respirar. Nosso corpo está ativo, nosso sangue ativo. Sinta essa energia, essa vibração que nos envolve. Estamos aqui por um propósito, por um motivo de servir, de ajudar. Esse motivo é divino, é maravilhoso. E quando algo é divino, é maravilhoso, ele acende em nós a nossa chamatrina do coração. Essa chama agora está acesa, emitindo uma luz clara, uma luz e energia. Sinta que gostoso, que maravilhoso, que confortável que é respirar, sentir essa energia, sentir essa luz dessa chamatrina dentro da gente. Porque o nosso propósito é divino. Essa luz está se expandindo e tomando a forma do nosso corpo. Essa luz se expande cada vez mais. Não tem limite. Estamos aqui conectados pela nossa corrente de pensamento, os nossos elos do pensamento. A minha luz vai se expandindo e vai se conectando a de todos vocês pelos nossos pensamentos. A mesma coisa acontece com as luzes que vocês estão produzindo. Elas vão se interagindo com todos que estão aqui no grupo. Sinta essa luz forte, maravilhosa, essa energia e constrói uma grande bola de energia e luz. Que maravilhoso que é. O seu corpo vibra, o seu corpo está ativo, o seu corpo está todo em funcionamento. E é essa luz, esse sentimento e essa energia que nós vamos emanar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, aqueles que necessitam. Sinta tudo isso para que você saiba o que você está mandando. Daqui a pouco eu vou começar a ler os nomes e vou pedir a vocês, como estamos ligados pelos nossos elos de pensamento, vou pedir a cada um de vocês que quando eu ler o nome da pessoa que você colocou na lista, após eu ler o nome, você vai vibrar mentalmente. Não precisa falar, só vibrar mentalmente. Senhor, auxilie essa pessoa. Ou, Senhor, abençoe essa pessoa. E repita o nome da pessoa. Pois essa pessoa que você colocou na lista está ligada a você, ao seu pensamento. O seu pensamento está ligado a todos nós do grupo.
E essa massa toda de luz e energia se interligará na pessoa através da tua vibração. Estamos reunidos em nome do Pai. Portanto, clamamos a Ele, Senhor, Pai Todo-Poderoso, Senhor de todos os senhores, abençoa-nos, Senhor, para que possamos ajudar os nossos irmãos. Pedimos a Ti, Pai, que envie os vossos espíritos de luz, os vossos médicos do espaço, para que possam nos auxiliar e auxiliar a todos que necessitam de ajuda, de cura, de amor, de paz, de equilíbrio. Vou começar a ler os nomes. Meu amigo Renato, você está bem? Cadê você, Renato? Estou aqui, eu estou bem. Tá bem, né? Você me conduziu até Nárnia. Nárnia. É, Ô, Andréia, é vamos gostoso, lá que você está hoje. gostoso, né? Vou Pode aproveitar falar. que a Andréia está aqui com a gente. Eu vou pedir para ela fazer o agradecimento a você. Por favor, Andréia. Boa noite a todos. Posso te chamar de Zé? Pode, tia, pode chamar. Então tá bom. Muito obrigada por fazer parte dessa noite aqui com a gente hoje. Foi uma maravilhosa condução. Realmente, eu até viajei aqui um pouco, né? E foi bem forte mesmo, essa questão que você colocou, né? Da gente, no final de cada nome, é, emanar uma energia para eles, né? E eu gostei bastante. E com certeza você fez a diferença na nossa noite de hoje. Muito, muito obrigada, porque foi maravilhoso mesmo. Gratidão, José. Maravilha, fico feliz que você tenha gostado. Eu também, quando me veio a intuição de fazer assim, né, eu achei muito legal, porque vai colocar a participação de cada um, né? E como nós estamos todos ligados, né, nos nossos elos de corrente de pensamento, eu falei, poxa vida, é uma instrução maravilhosa que me veio. Eu achei muito gostoso também. Foi muito bom mesmo. Parabéns, viu? Gratidão. Obrigado. Obrigado a todos vocês, né, que contribuíram, porque para a gente poder subir e aumentar bem a vibração, tem que ter a união de todos. Muito obrigado a todos. Grande Zé. Na verdade, esse momento é um momento muito especial, né, da nossa noite, porque a gente cumpre, como você falou no início, né, com aquilo que a gente realmente se propôs, né, e a gente procura colocar em prática a nossa melhor energia, né, a nossa melhor vibração, enfim. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Eu estou apanhando um pouquinho aqui da nova configuração aí da sala, mas vou pedir, Zé, para você recepcionar a Fabiana para nós, para você dar as boas-vindas para ela, por favor. Maravilha, maravilha. Boa noite, Fabi. Em nome do Instituto, do grupo aqui, né, Mais Atitude, eu fico muito feliz pelo tema que o Renato colocou lá, tá certo? Que é ser ponte, que de um certo modo, né, ser ponte é levar as pessoas a situações melhores.
E tenho certeza que, pelo que o Renato falou e não deu nenhum spoiler, né? Você deve ter coisas maravilhosas para nos contar, né? E eu estou muito curioso para saber aí todas as coisas boas que você tem, que possamos aprender e também compartilhar com outras pessoas. Seja bem-vindo, muito obrigado. Oi, Zé. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Zé, muito obrigada, viu? Sua conexão comigo foi sensacional, viu? Deus abençoe grandemente sua vida e de toda a sua família e abençoe cada um que está presente. Maravilha. Você quer falar alguma coisa, Renato? Ô, Fabi, estou muito feliz que você esteja hoje aqui conosco. Essa sala é uma sala onde se reúne amigos do bem, amigos que têm um propósito não só de estar colaborando, né, com a energia de toda essa lista que a gente recebe, mas de pessoas também que estão em busca de aumentar o seu conhecimento, e por isso a gente recebe pessoas como você que pode compartilhar conosco uma experiência de vida, né? É, eu tenho certeza que você transformou a vida de muita gente. Como eu prometi, eu não vou dar spoiler, né? Mas depois, durante a sua fala, eu vou testemunhar algumas coisas que eu assisti da sua vida, né? Então, estou muito feliz e honrado que você esteja aqui conosco. Por favor, a palavra é toda sua. Tá bom, Renato. Pessoal, se eu falar muito rápido, vocês conversam comigo, tá bom? Eu tenho grande dificuldade com o vídeo, mas assim, falando com vocês, para mim é bem mais fácil. Meu nome é Fabiana Gasparotti Nage, atualmente tenho 43 anos, sou casada, vai fazer 18 anos. Calma aí que eu tô fazendo as contas, mas já tem 25 anos que eu tô com meu marido, meu namorado, meu amigo, meu companheiro. E eu tenho uma filha de 16 anos. E assim, eu só consigo agradecer. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês desde o começo. Eu vim de uma família muito humilde. Eu estava tentando lembrar aqui na minha cabecinha, né? Se eu fui emancipada com 14 ou com 16. Mas eu não lembro. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar em feira. Depois eu comecei a trabalhar numa fábrica de bolsa. E aí depois eu comecei a trabalhar em farmácia. E aí, depois que eu consegui melhorar, eu fui para uma outra farmácia que consegui ganhar um pouco mais. Só que para eu poder estudar naquela época, ou uma das minhas irmãs tinha que tentar assumir esse papel dentro de casa de colocar mesmo comida dentro de casa para ajudar minha mãe, porque meu pai, desde a minha infância, ele foi alcoólatra. E só quem já teve sabe como é difícil, né? Então foi a infância bem difícil, uma adolescência bem difícil. E aí as minhas irmãs foram crescendo, eu fui se tornando maior de idade, aí foi passando mais um pouquinho de tempo, nos meus 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar nessa farmácia, a pessoa era, nossa, um gerente assim sensacional. Ele via a minha dificuldade, o meu desejo de estudar, e aí ele chamou a minha irmã para trabalhar. Aí a minha irmã que assumiu esse papel juntamente com a minha mãe para ajudar dentro de casa e eu fazer algum curso. Eu me apaixonei, não pela situação, mas da importância que é a profissão. Eu vi um rapaz convulsionando na rua, como eu já vinha lendo algumas coisas, eu ajudei naquele momento, e eu me apaixonei pela área da saúde. Fiz auxiliar de enfermagem, depois fiz o técnico de enfermagem, me formei, e aí logo em seguida eu já fui trabalhar em uma instituição onde eu aprendi muito. A humanização, o companheirismo com o outro,
a colaboração, a importância de a gente se doar, de a gente se pôr no lugar do outro, de a gente fazer pelo outro como a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, eu trabalhei durante 9 anos na mesma instituição. Comecei trabalhando no centro cirúrgico, fui promovida e fui trabalhar na UTI neonatal, foi aonde eu me encontrei. Eu sou extremamente apaixonada pelas crianças. E aí, em 2015, eu desci para cobrir o pronto-socorro adulto, lotado, ar-condicionado quebrado, condições bem precárias na instituição. Eu estava vindo de um processo de dengue, onde meu organismo ainda não tinha se recuperado totalmente. Alguns dias depois, eu passei mal em casa, com vômito, muita dor de cabeça e muita dor no corpo. Isso acho que era por volta de umas 4 da manhã. Começou as dores de cabeça. O meu esposo, nessa época, saía esse horário para trabalhar. Até então, eu achei que era uma enxaqueca, né? Ele foi trabalhar, minha filha estava dormindo no meu quarto comigo quando ele saía. E aí, por volta mais ou menos das 6, 7 da manhã, eu levantei, já não, só vomitando, uma dor de cabeça que eu não conseguia abrir nem os olhos, uma dor no corpo. Tentei até tomar um banho, mas não consegui. E a única frase que eu lembro que eu disse para a Júlia foi: não fica perto da mamãe, vai lá para a sala. Aí eu liguei para minha cunhada, pedi para ela vir aqui em casa rapidinho, para ela poder ficar com a Júlia. E aí eu liguei para minha irmã e falei para minha irmã que eu estava passando mal, porque minha irmã mora próximo. O nosso carro aqui em casa estava quebrado na época. Aí meu cunhado foi atrás de um carro para poder me socorrer. E entrou no carro eu, meu cunhado, minha irmã, minha filha, porque a minha filha não quis ficar com a minha cunhada, ela gritava, ela chorava demais, e a gente acabou levando ela junto dentro do carro. Aí tive o primeiro atendimento, passei pela triagem, da triagem fui passar com o médico, onde eu fiquei aguardando com outras pessoas. A primeira médica que me atendeu achou que era uma gastroenterite, que é uma infecção no intestino, solicitou para eu ir para a sala de medicação e depois fazer um ultrassom. E nesse meio tempo eu fui piorando demais. Os amigos foram me acudindo aos poucos, e aí eu falei para minha irmã: olha, tem algo muito errado comigo. Eu não estava mais sentindo, não conseguia mais sentar, não tinha mais força para falar. E aí eu falei para minha irmã: liga para minha amiga que ela deve estar no centro cirúrgico agora. Essa minha amiga veio de imediato. Quando ela olhou o meu estado, ela saiu correndo. Tentou, no primeiro momento, falar com a médica que tinha me dado o primeiro atendimento, mas por eu ser funcionária, não levou muito a sério. E aí essa médica, aí minha amiga foi atrás de outro médico, e ele já tinha trabalhado comigo no centro cirúrgico, né? Quando ele me viu, ele já pegou a cadeira de roda e saiu correndo. Eu já estava em estado de choque, entrei na emergência, já veio um grupo de médicos para me atender novamente, muitos amigos da área da saúde, aí já foram me monitorizando, passando catéter, sonda, e tentando entender o que estava acontecendo comigo. E eu estava com gesso na perna, eu nem lembro qual era a perna, e o médico tentava perguntar para mim se eu tinha caído, batido a barriga, né, que eles estavam preocupados com o baço, se tinha rompimento. Me levaram para a sala de tomografia, aí não acharam nada na tomografia, retornando, os parâmetros
de pressão, pulso começaram a ficar piores cada vez mais. E aí, cada vez mais a equipe médica tentando fazer alguma coisa para entender o meu quadro. Aí me colocaram numa cama na emergência, no cantinho, e as horas foi passando, e eu fui piorando, aí começaram a suspeitar de meningite meningocócica no final do dia já, porque saiu um monte de manchas no meu corpo, e os sinais vitais estava bem já preocupante, já quase de ir para uma intubação, né? E aí a minha família estava do lado de fora, sem notícias, nada, e eu só ouvindo um zum, zum, zum do pessoal. E aí eu escutei de um médico, mesmo fraca, sem conseguir falar, eu escutei o médico falando, né, deixa ela aí no cantinho, que não tem mais o que fazer por ela. Só que eu era o amor de alguém, né? Então tinha que tentar de tudo, né? Não tinha vaga de UTI, os médicos tentando se esforçar para tentar me mandar para uma outra instituição, onde tivesse uma equipe multidisciplinar maior para poder me atender, mas as portas estavam fechadas. E aí foi passando as horas. Eu vi rapidamente meu esposo chorando muito, vi minha mãe rapidamente, minha irmã, mas estava muito fraca, eu não conseguia muito falar com eles. E aí foi passando a noite, de madrugada, um enfermeiro que eu trabalhei com ele quando eu cobri a emergência infantil, só cochichou assim no meu ouvido, Fabi, se acontecer alguma coisa, você promete que você vai me defender? Por quê? Ele conseguiu ligar no Hospital Pimentas de Guarulhos e a médica de lá falou, traz ela para cá, que aqui a gente vai cuidar dela sim. Não vamos perder a esperança. E aí ele me enfiou dentro daquela ambulância e saiu correndo, e eu descompensando. O Hospital Pimentas me recebeu com muito, muito carinho. Eu lembro de um médico cochichar no meu ouvido e falar, Fabi, vai ficar tudo bem, a gente vai te ajudar. Só que eu vou ter que te entubar, tá bom? Para você descansar. Passou 13 para 14 dias, mais ou menos, eu ainda estava entubada e eles iam fazer a traqueostomia. Só que nesse período eu fui agravando muito a minha situação, e aí passou-se, acho que um dia depois, eles pediram para a família ir se despedir de mim e os amigos, que não tinha mais o que fazer. Eu provavelmente, após a hemodiálise, porque os rins pararam, ele falou assim, olha, ela tem 3 horas de vida. Se você já quiser chamar a família e os amigos para vir se despedir dela, porque a gente fez o nosso melhor, mas o corpo dela não está reagindo. Fabi, E oi, para você dar uma respirada, deixa eu, tomada. deixa eu interromper um pouquinho e te fazer uma pergunta. Você fez questão de comentar as pessoas que foram dentro do carro com você e o tempo que você ficou no outro hospital junto de outras pessoas, né? Nenhuma dessas pessoas se contaminou, porque a meningocócica ela é altamente contagiosa, né? É, peraí, deixa eu só coisar minha cachorrinha aqui, que ela entrou, peraí. Só um minuto. Então, eu ia contar um pouquinho mais essa parte depois, né? Então, infelizmente, assim, a instituição não conseguiu seguir um protocolo. E existe um protocolo. Eu fiquei misturada o tempo todo com outros pacientes.
o paciente que eu me contaminei estava na emergência. Eu não sei se foi um dia depois da minha internação, ele foi a óbito também. A instituição, no momento que eu desci para cobrir, uns dias depois, eles sabiam que o paciente tinha meningite meningocócica. Se ele tivesse entrado com a medicação para prevenção, para todos os funcionários que tiveram contato com aquele paciente, a minha história talvez seria outra. Você não precisa Porque, falar nomes, mas era um hospital, sim, isso, é um hospital público. é um hospital público. Tá? E aí, Um então, hospital essa público. pessoa da qual você se contaminou, ela não estava isolada. Não, ela estava misturada também com outros pacientes. Tá? O Zé Carlos, E eu também não fiquei isolada. isso tudo nessa primeira instituição que era onde você trabalhava, inclusive. Exatamente. Tá? Porque, assim, a impressão que eu tive no meu primeiro atendimento, eu pensava assim, né? Eu aprendi muito com eles. Então, assim, a gente tentava fazer as coisas tudo certo pro paciente. Na minha cabeça, ir para a instituição que eu trabalhava, o acolhimento seria outro, o atendimento ia ser outro. Mas não foi assim, infelizmente. Vamos ver o que o Zé Carlos quer falar com você. Depois eu me recordo que você estava lá no Pimentas sendo atendida e você volta nesse trecho aí. Zé, por Tá favor. bom. Não, é legal. Eu, inclusive, levantei a mão, Renato, realmente para dar um fôlego para a Fabi. Aí, Fabi, o cara que ele te sequestrou, né, o teu amigo lá, né? Porque para tirar de um hospital assim, você tem que sair por baixo dos panos, tem que sequestrar, senão não sai. O hospital não deixa sair. E aí? O Exatamente. que aconteceu? Não deu nada para ele? Como ele se Ele saiu explicou? em seguida. Em seguida ele saiu. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque Tá, como eu não tive mais, eu sei que ele saiu, na verdade, bastante gente que me ajudou acabou saindo. entendi. Não, porque o cara, ó, ele foi um herói. Eu falo isso porque eu já tive situações de parentes, de pessoas que estavam assim, que para tirar na hora do hospital, você tem que brigar. Você tem que brigar. Ou fazer o que ele fez, né? Pegou, Então, fugiu mas a Fabi, jogou na ambulância e ó, se mandou. é porque tinha bastante médicos que tinha trabalhado comigo, né? E ele viu que a minha situação estava muito grave, estava se agravando rapidamente e me manter na emergência com outros pacientes ia ser muito pior, né? Sim. Entendi. Pode continuar, tá? Voltamos lá para o Pimentas, então. Então, aí houve o momento da despedida. O pessoal achou que ia ficar sem mim, olha, gente. Aí teve uma reunião lá no Eram Pimentas. 3 horas. Eram 3 horas de vida. E Ah, aí o rapazinho da hemodiálise falou assim, doutor, já que ela vai morrer, vamos continuar a fazer a hemodiálise, né? Porque o padrão geralmente são 4 horas. E aí ele falou, vamos deixar ela fazendo hemodiálise, mas não é protocolo. Não, doutor, mas a gente não tem mais nada a perder, vamos ver o que que dá. Aí ele deixou a máquina continuar funcionando, porque ajudava a tirar um pouco das toxinas, né, que já tinha invadido tudo. E aí foi um grupo mais ou menos de 20 e poucas pessoas, uma parte da minha igreja, outra parte de parentes e amigos se reuniram. O pastor pediu um momento de silêncio, um momento de oração. E aqui, naquele exato momento, todos se reuniram, pediram, chorando. Muitas pessoas orando por mim, foi muitas pessoas. Teve anúncio em rádio, teve anúncio em outras igrejas. Foi um movimento, assim, pela minha vida, muito grande. E aí, passou-se as 3 horas. E meu marido ficou lá, depois ele foi embora. E o telefone pro meu esposo não tocou. Meu marido de manhã acordou esperançoso e falou para a mãe dele, né? Que mãe, se não ligar, a Fabiana tá viva ainda. E aí o médico
chamou meu esposo lá, meu esposo foi correndo e falou: olha, eu não sei o que aconteceu com a Fabi. A filtração que fizeram nela com a hemodiálise, os exames dela tá mudando tudo. Ela está com uma hemorragia nesse exato momento, só que eu não sei de onde vem. Mas a sua esposa não vai morrer. Não por hoje. E aí, eu tô aqui hoje, né? Com a graça de Deus. O médico me chamou de Fênix quando eu acordei. Uma Fênix difícil. Eu dei muito, muito trabalho pro pessoal do Pimentas. E aí, quando conseguiram me tirar o tubo de mim, eu já estava com uns 14 dias. No mesmo dia que tiraram o tubo de mim, acho que passou algumas horas, a instituição que eu trabalhava foi me retirar de lá. E me voltou de novo para a mesma instituição. Eu ainda não estava muito consciente, né, devido a muitas drogas. Depois de uns dias eu recuperei a consciência, acordei extremamente assustada, não entendendo nada do que estava acontecendo. Eu estava com catéter no meu pescoço, uma máquina de hemodiálise, sonda vesical para fazer o xixi, sonda no nariz, e estava com os 2 braços totalmente enfaixados e as 2 pernas totalmente enfaixadas. Acordei muito assustada, chorei muito, e aí o médico tentou conversar comigo, mas eu só chorava. Aí mandaram chamar meu marido tentou contar um pouquinho do que estava acontecendo, e aí eu falei para ele, mas quantos dias eu tô aqui? Ele falou, amor, já passou mais de 17 dias. Aí eu falei para ele, mas se passou tudo isso de dias, quem foi que pagou a escola da Júlia? Quem era a minha responsabilidade, né? Aí ele, então, a gente ainda tá tentando ver isso, porque eu não sei onde está sua bolsa, não sei onde está nada, eu não tive cabeça para nada. E aí eu peguei e falei para ele, olha, minha bolsa tá na cadeira, tá no bolsinho de dentro, meu cartão, e a senha é tal, vai lá e cuida da Júlia, paga as coisas da Júlia. E aí ele começou a gritar de alegria, pular, e aí ele falou assim pro médico, ela voltou, a cabeça dela tá boa, porque ela sabe onde tá o cartão e a senha. E aí, foi difícil, gente. Foi muito difícil. A vascular veio conversar comigo, né? Ela falou, Fabi, você é muito inteligente, você sabe que tem algo errado, né? As notícias não são muito boas. Eu tô tentando te ajudar da maneira que eu posso, mas eu preciso tentar conseguir vaga em uma outra instituição onde tem uma equipe multidisciplinar muito maior para poder te ajudar. E eu não tô conseguindo. E aí eu tive momentos muito difíceis, chorava muito. Eu comecei a viver um luto interno, assim, muito forte, porque eu já não sentia as pontas dos meus dedos da mão, eu não conseguia mais mexer os meus pés. As lesões, eu tive lesões por todo o meu corpo, seios, umbigo, coxa, a coxa inteira das 2 coxas, na parte do bumbum, assim, eu tinha uma escara gigante já. Fabi, Então, assim, como você é da área da saúde, era necessário mesmo essa instituição ter te tirado lá do Pimentas? Foi na, necessário? ver- E da... na verdade, na verdade, eu acredito, assim, que eles me tiraram do Pimentas porque não tinham recurso suficiente. Eu precisava de uma equipe multidisciplinar maior, mas me levaram para outra instituição que também não tinha essa equipe. A impressão que dava é que, tipo assim, se a gente não fizer alguma coisa, vai prejudicar a instituição, entendeu? Porque se eles tivessem o interesse realmente de ter pensado numa pessoa que fazia parte do corpo clínico da instituição, eles já deveriam ter me mandado para outra instituição deles,
que tinha essa equipe multidisciplinar. Então, as informações não... E eles tiraram de lá do Pimenta sem autorização nenhuma do meu esposo. Meu esposo só ficou sabendo quando eu já estava novamente na instituição que eu trabalhava de novo. E tudo isso que estava ocorrendo com você naquele momento já era uma consequência da meningite ou foi em função do quadro de saúde que você ficou? Ou é a meningite que provoca isso tudo que vinha ocorrendo com você? Na verdade, é o quadro já da meningite meningocócica, ela deixa muitas sequelas de amputação, mas também as drogas vasoativas que foram utilizadas, né, de grande teor para poder me manter os órgãos principais vivos, porque o nosso organismo, ele vai proteger o principal, ele vai fazer qualquer coisa para proteger o coração, o pulmão, o rim vai tentar fazer a função dele, a cabeça. E nisso, o meu organismo, com tanta medicação, mais a bactéria da meningite, travou os membros inferiores. E aí a circulação não ia para os membros superiores e nem para os membros inferiores. Você estava narrando a conversa da médica com você. Antes de você continuar, o Davidson levantou a mão, eu vou colocar ele para falar contigo. Aí você volta na médica que estava conversando contigo. Davidson, por Tá favor. bom. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Você estava contando, né, que quando você recobrou a consciência, é, você já estava em outro lugar, tinha voltado para aquele primeiro hospital que você trabalhou. E conta para a gente como que estava a sua cabeça naquele momento. Você achava que ia embora, que ia falecer, o que que ia acontecer com você? Conta pra gente essa situação que deve ter sido dificílima. Então, assim, quando eu acordei e percebi toda a situação, a minha preocupação maior foi primeiro com a Júlia, né? E eu tive contato com bastante crianças na UTI neonatal, porque eu subi depois para poder pegar as minhas coisas, no outro dia eu dei plantão ainda, e eu tive contato com as crianças neonatal. E aí eu comecei a entrar em desespero, se eu tinha prejudicado alguém, se eu tinha contaminado alguém. E as pessoas Sim. tentando me acalmar que não, mas assim, mas vocês fizeram o profilático, fizeram alguma coisa? E ela falou, não, a pediatra que trabalhava com você fez o profilático em todas as crianças, até as que tiveram alta, no dia que você cuidou delas, elas tiveram que retornar para fazer a profilaxia. Mas nos funcionários, ninguém teve os funcionários em si outros pegaram receita para ir atrás da farmácia, outros foram em outras instituições para poder tomar o profilático. O meu marido nem sabia que eu estava com meningite, ele descobriu no dia que aconteceu tudo, porque o segurança da instituição gritou no corredor que tinha uma paciente com meningite. E aí foi quando meu marido descobriu, falou, é a Fabiana, eles não estão deixando a gente entrar porque é a Fabiana. E assim, Foi não aí que ele teve, descobriu. foi por outras pessoas. Pelo segurança que gritou para todo mundo, não fica aí perto porque tem uma paciente com meningite. E assim, eles não acolheram, tipo assim, todo mundo sabia que eu tinha uma filha de 6 anos. E ninguém da instituição, do grupo médico, assim, do corpo clínico de lá de dentro, da direção do hospital, ninguém avisou meu marido que tinha que fazer o profilático na minha filha. E aí a minha amiga, que falou, Diego, pega a Júlia, corre pro hospital da criança e fala com a pediatra de lá. Aí medicaram o Diego, medicaram minha filha, a minha irmã que estava em contato comigo, meu cunhado, mas a vigilância, ninguém se manifestou. E Ei, retomando lá,
A médica que me deu a notícia, eu também trabalhei com ela no centro cirúrgico. E ela não sabia se falava, se chorava junto comigo. E aí eu falei para ela que eu precisava ver. Eu queria ver o que estava acontecendo. Aí ela falou, mas você tem certeza que é o que você quer? Eu falei, doutor, eu preciso estar tentando entender melhor. E Fabi, aí eles me levaram pro banho. Fabi, antes de você continuar, eu queria que você interiorizasse uma coisa. Quero que você se recorde Hum, que o convite para você vir hoje aqui foi para defender o tema de servir ao mundo com a nossa história, né? Então, o que sim, você está fazendo hoje não pode ser na sua vida mais uma narrativa de tudo que você viveu, e sim sim. um momento muito especial de você estar nos ajudando a servir, porque nós vamos certamente aprender muito com toda a história que você está nos contando, né? Não só para a nossa vida pessoal, mas uma grande parte das pessoas que estão aqui fazem parte do Instituto Mais Atitude, ou de outras instituições que procuram, né, construir um mundo melhor, ajudar pessoas, enfim. Então, tenha essa coisa bem forte dentro de você, que hoje você está servindo ao mundo como você vem se propondo a fazer, né? Que você vai contar melhor depois tudo isso. Não quero que você sinta assim, eu estou mais uma vez contando a minha Tá história, bom, né? E sim, eu estou tá ensinando bom, as pessoas, né? O processo que eu vivi para poder servir ao mundo, tá bom? tá bom. Então, volta lá E na. aí tá. Aí passou-se os dias, conseguiram uma transferência para mim, para esse outro hospital com a equipe multidisciplinar, onde eu fui recebida muito bem pela equipe. E aí houve uma pequena confusãozinha entre minha família, porque a minha mãe não aceitava as amputações. Minha família é uma família evangélica, e na cabecinha deles naquela época eu tinha que retornar da mesma maneira que eu tinha entrado. Nesse Só que o meu momento, nesse momento, você descobriu a necessidade das amputações ou você já estava amputada? eu não tinha sido amputada ainda, porque essa amputação tinha que ser feita com uma equipe multidisciplinar maior. Passou-se mais ou menos mais de 30 dias. A demora por essa equipe e a transferência aconteceu nesse decorrer do tempo. E aí, o meu esposo estava sofrendo muito, ele estava muito abatido, porque o médico falou que ele que tinha que assinar. E aí eu falei, não, mas se precisar eu assino. E aí eu pedi para chamar a minha irmã, e falei para ela, olha, eu já sou o seu milagre. Eu falei para minha irmã, eu estou viva. Sabe quantas pessoas conseguem sobreviver da meningite meningocócica? O número é muito pouco. Então, vocês precisam confiar em Deus. Porque se eu cheguei até aqui, é porque foi permissão e o cuidado do Senhor. Senão eu já poderia ter ido embora. Então, vocês têm que confiar. Só que vocês têm que entender que se for para acontecer um milagre maior, vai acontecer até dentro do centro cirúrgico. Porque ele deu a vida, é ele que tira. O comando é todo dele. E naquele momento, eu pedi para desenfaixar novamente. Com a minha irmã ver, porque quando eu pegava a minha mão de boxe com as faixas, eu cheirava, eu estava fedendo já. Eu ouvia as meninas, por mais que o pessoal encostasse a porta do isolamento da UTI, na segunda instituição eu fiquei no isolamento e na terceira instituição eu também fiquei no isolamento. Elas encostavam as portas e eu ouvia os rumores do pessoal falando o quanto eu já estava com um cheiro muito forte, que ninguém mais estava conseguindo fazer, nem os meus curativos. E os médicos, em algumas situações, falavam, para que manter essa menina viva sem os membros, gente? Isso vai ser muito difícil para a família.
E aí minha irmã veio, desenfaixei, pedi para o médico, minha irmã passou mal, e aí eu falei, olha, eu estou fazendo isso para vocês entenderem o quanto eu estou sofrendo. E eu já sou o seu milagre. Se for para eu ser curada completamente, vai ser lá no centro cirúrgico. Mas se isso não acontecer, é porque eu tenho uma nova história. E eu fui pro centro cirúrgico, amputei essa parte do braço, tiraram os dedos e a metade da mão, e esse aqui ficou o cotovelo para cima, e as duas pernas também foram amputadas. Eles preservaram os joelhos, era para ser na virilha a amputação, mas graças a Deus conseguiram preservar os joelhos, e a instituição que meu marido trabalhava forneceu 22 sessões de câmera hiperbárica. Eu fiz as câmeras hiperbáricas e fechou as cicatrizes todinha das coxas, que são longas, você viu o osso. Fechou a dos seios, que não precisou fazer a mastectomia, que é a retirada total dos seios, e foi fechando. Eu tive 3 meses de internação. Muito difícil. Teve um momento que eu não queria mais ver meu esposo, teve um momento que eu entrei em luto interno pelos meus membros, eu não aceitei visita de ninguém, e o médico veio falar comigo, o que me deu o atendimento lá na primeira situação, e pegou a foto da minha filha e falou, olha aqui, você tá vendo isso aqui? É a sua filha, ela tá te esperando, ela só tem 6 anos, e ela tá esperando a mãe dela. Fabi, vai ser fácil? Não vai, Fabi. Mas, Fabi, você tá viva, você vai cuidar da sua família, você vai estar com a sua família. Fabi, não perca a fé, Fabi, porque se até aqui Deus está com você, Ele vai continuar. Aquilo me deu um ânimo, sabe, um fôlego, e aí meu esposo vinha, conversava comigo, e recebia a visita da minha filha, que eu já estava dias sem ver, e aquilo ali retomou um fôlego de vida assim gigante, uma vontade de viver, sabe? Eu não sabia como, nem como seria, mas eu estava disposta a enfrentar, a tentar mais uma vez. Eu estava lutando muito, muito. E aí eu fiquei 3 meses internada, onde para medicina era impossível. Tive alta, ensinaram meu esposo e minha sogra a fazer o curativo, e aí o médico falou, Fabi, você sabe como fazer o curativo. Os materiais, você sabe como faz, então agora vai depender de você. E eu fui ensinando eles, pouco a pouco, a cuidar das minhas feridas, eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar muito tempo firme na cama, passei muito tempo deitada, e meu cunhado se disponibilizou de vir 3 vezes por semana fazer exercício físico comigo, porque a formação dele é educação física, e aí fui me recuperando, aí passou uns dias, meu marido falou assim, agora nós vamos passear. Eu falei, como assim passear? Ele pegou, conseguiram uma cadeira de rodas, bem velhinha já, de uma doação, me enfiou nessa cadeira de rodas e a gente foi para a pizzaria. A minha mãe, ela passou por momentos difíceis, né? E ela não queria que ninguém me visse. E aí o meu esposo falou, não, o mundo tem que conhecer a força da Fabi. O mundo precisa, porque a maior força vem dela. Foi maravilhoso ir naquela pizzaria, me adaptando aos poucos, conheci a ACD, nossa, gente, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, vá na ACD. Eu descobri que aos meus 33 anos se tornar PCD não seria um processo fácil, mas que enquanto um come banana, o outro come casca, o outro não tem o que comer, eu percebi na ACD que não era só eu.
E tinha as mães que estavam numa luta diária ali há muito tempo, desde a infância. E eu consegui enxergar que eu tive a oportunidade, mesmo com uma infância difícil, eu tive meus pais, eu tive minhas irmãs, eu corri, eu andei de bicicleta, eu pulei, eu fiz coisas incríveis na minha adolescência. Então eu enxerguei que eu precisava daquilo, eu precisava daquelas pessoas. Porque quando a gente reclama de muito, a gente consegue enxergar que a gente não tem nada. A gente reclama 20 vezes por dia. E um dia a gente descobre que o nosso único problema é quando a gente está dentro de hospital, que é uma doença. Aí a gente percebe que os nossos problemas são pequenos diante a uma internação, diante a uma amputação. E o Fabi, tempo foi passando. Oi. mais uma vez, você estava na pizzaria aí com o tempo passando, né? Mais uma vez vou te dizer, não nos interessa nome, é apenas aprendizado para nós. A gente pode dizer até aí que o que ocorreu com você foi erro médico, foi erro de uma instituição, ou ia acontecer o que aconteceu com você de qualquer jeito, enfim, que lição você tira e o que uma pessoa que passe pela mesma situação poderia fazer para evitar que ocorresse o que ocorreu com você? Na verdade, eu percebo que a desigualdade é muito grande. Essa questão de vacina no SUS e vacina privada não deveria existir. Deveria ter vacina para todos. Porque a partir do momento que você, principalmente, está na linha de frente, você deveria receber todas as vacinas primeiro. E não é assim. Agora, a partir de 2024, 25, que algumas vacinas foram liberadas da meningite. Mas os funcionários não recebem essa assistência, ele não recebe essa instrução, ele não recebe nada. Até mesmo pediatras, eles nunca informaram, todas as consultas que eu passei da Júlia, eles só mandavam ir para o posto para tomar as vacinas. Eles nunca informaram da importância das vacinas que eram somente privadas. Então, o erro, sim, eu consigo olhar que foi do governo, sim, porque é ele que nega a maioria das vacinas para todos. Tem que ter vacina para todos. E não esperar acontecer uma coisa do que aconteceu comigo, porque foram vários erros, Renato. A falta de vacina, eu era da linha de frente, não tive a vacina, eu tive contato com o paciente, que a instituição depois soube do resultado do paciente e não fez o profilático nos pacientes, ou nos funcionários, e os funcionários ficam desassistidos, entendeu? Então, assim, não houve segurança, nem para o paciente que estava com os outros pacientes, e não houve segurança algumas para os funcionários. Então, há vários erros nisso, entendeu? E o que eu mais desejo de todo o meu coração é que exista vacina para todos, que essa desigualdade não exista, que a gente não pague um preço como eu paguei alto demais. Eu tinha uma carreira, eu queria ser enfermeira, para trabalhar na neonatologista, eu tive uma vida interrompida. A minha filha, ela chorava porque não conseguia pentear os cabelos. A minha filha ainda precisava de alguém para ajudar a vestir as roupas. Então, a minha filha teve a infância dela quebrada. E é algo que não deveria acontecer. Igual quando aconteceu o Covid, você sabia de onde você pegou, de quem que você pegou? As pessoas me questionavam, mas você não estava protegida? Gente, a meningite, ela tem que ser de nível de vigilância sanitária, tem que ter comunicação mesmo, tem que avisar o pessoal, sabe? E não teve nada disso, não teve isolamento, entendeu? Não teve comunicação da própria instituição com cuidado com os outros funcionários. Então, houve erro. Existe algum protocolo quando uma pessoa dá entrada num pronto-socorro para detectar esse tipo de patologia logo de cara?
Porque, pelo visto, ainda demoraram para descobrir que você estava com a meningite, né? Não teve Horas. protocolo para descobrir isso com mais rapidez? Tipo um Então, exame de na verdade, se sangue? talvez o primeiro atendimento da médica, quando os meus sinais vitais já estavam completamente alterados, se ele já tivesse, nesse momento, já me colocado em isolamento como prevenção e os funcionários, porque existe esse protocolo, só que aí ele só, quando colhe um líquor, que Certo, aí vem presente no líquor, entendeu? Mas hemocultura e outros exames, leucócitos, quando estão muito alterados, dá mais ou menos para a gente ter noção, entendeu? Mas a partir do momento que você descobriu que é meningite, o protocolo tem que ser seguido completamente. As pessoas que tiveram contato têm que entrar em observação, até mesmo às vezes o profilático, né, que tem que acontecer, e o isolamento de imediato daquele paciente. E aí entra um alerta total para os sinais e sintomas dos outros pacientes e também dos funcionários. certo. Eu vou passar a palavra para o Denis e a Cláudia, e depois eu vou dar um testemunho pessoal de um caso. Bom, vamos lá, e depois eu falo. Denis, por favor. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Oi, É, Fabiana, é bastante impactante, né, para todos nós uma história como essa, que como de fato você falou, inclusive na semana passada eu até comentei aqui na Egrégora, que tem a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela tem um vídeo que ela pede para listar 5 problemas que você tem, e aí, quando você lista esses problemas, você pensa que na semana que vem você vai morrer. E aí você olha novamente para esses problemas que você escreveu e veja se de fato é um problema, né? É como você acabou de nos ensinar na prática o que de fato é o verdadeiro na nossa vida, né? Quando você fala assim, poxa, quando alguém está no hospital, né, com a saúde totalmente debilitada, vai entender o que é o dimensionamento dos problemas. exatamente. Você falou que está com 40 aí? Quantos Eu tô anos? com 43 anos. Então se passaram 10 anos. Foi Isso, no foi quando você tinha 33 anos. É muito isso. simbólico isso dentro até da sua fé, né? Em relação ao que você tem. Depois de 10 anos, eu trabalho na área da saúde também, não de enfermagem, né? Mas eu digo que quando existe uma patologia em uma pessoa da família, em um ente querido, essa patologia ela acaba se estendendo para a família inteira. Então, não só você teve meningite, mas seu marido teve meningite, a sua filha teve meningite, sua irmã, seu cunhado, porque não a doença em si fisicamente, mas era Mas o eles que estavam processo, né? exatamente. Eles estavam vivendo tudo aquilo com vocês, com você. Os 17 dias que você passou desacordada, era eles que estavam sabendo que ia ter que tirar um braço, que ia arrancar uma perna, e que fazer isso, e que entubar. É como se estivesse fazendo isso neles, né? E você falou Exatamente. várias vezes a palavra luto. É como se fosse um luto vivo que você viveu posteriormente por conta dos seus membros, mas os seus familiares também. Aí você contou um pouco dessa transição, como foi, mas eu gostaria de saber um pouco mais, até para a gente entender o tamanho disso. Sua filha com 6 anos de idade, vocês na flor da idade, você com 33 anos, seu marido também novo deve ser. Enfim, irmãos, mãe,
Aí você retorna para casa. Só que o retorno para casa, e aí, gente, acho que é o maior dos aprendizados do mundo que ela está colocando aqui para nós, é como se a gente fosse dormir hoje e não sabe como vai acordar amanhã, né? E porque aconteceu isso, você foi entubada, você ficou desacordada e acordou como se fosse amanhã. E Exatamente. acordou com toda essa, esse destino, essas sequelas para você. Quando você chegou em casa, depois até do momento que você viveu, não querer receber ninguém, tudo tal, esse movimento, conta um pouco mais, que até o seu marido levou para pizzaria, tudo. Mas como foi essa transição? Sua filha olhar para você sem as pernas, sem uma parte do braço, como que foi isso? A minha filha, ela foi no hospital me ver, né? Então, aí eu conheci uma psicóloga, assim, maravilhosa lá. Ela estava grávida. E ela conseguiu colocar na cabeça da instituição a importância que era o meu vínculo com a minha filha e da minha filha comigo. E eles prepararam uma UTI do lado de fora. E a gente não sabia como ficaria a cabecinha dela. Então, o primeiro momento que ela me viu, eu estava só com a sonda, os acessos, mas o lençol estava por cima. Só que a psicóloga já vinha trabalhando com ela no processo já desde eu internada, para poder trabalhar a cabecinha dela primeiro. E a resposta da minha filha foi o que eu ensinei a ela, porque nas minhas férias eu levava a minha filha para visitar as criancinhas no hospital, de tráqueo, entubada. Eu ensinava ela que a gente precisava orar pelo outro, que a gente precisava ajudar o próximo, porque ela era filha única. Eu queria mostrar para ela que existia diferença, existia criança especial, que precisava ser amada, que precisava das roupinhas para doação, os brinquedos dela. Eu sempre fiz essa parte. Então, eu creio que já vinha eu mesma preparando minha filha para uma situação dessa. Quando a minha filha saiu do hospital, ela falou pro meu marido assim, ela fez um desenho. Eu não consigo mostrar para vocês porque eu precisava da Verônica. Ai, que linda. Ela fez um desenho da mãe dela na cadeira de rodas, que eu ia precisar de uma cadeira de rodas. E aí ela falou assim para mim, mãe, não fica triste. Você ensinou que a gente tem que amar as pessoas como elas são, por dentro, independente do que elas são por fora. E eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Então aquilo foi um choque da realidade para mim, entendeu? Eu percebi que eu consegui ensinar algo para minha filha, mesmo nos 6 aninhos dela. Quando eu voltei para casa, a gente colocava touquinha, luva nela. Ela ajudava a lavar os meus ferimentos. Eu deixava ela participar de todo o meu processo. E eu e ela, e meu marido, o pessoal da família, a gente foi se descobrindo aos poucos. Eu aprendi a sentar de novo, eu consegui sair da fralda, eu conseguia, com a cadeira de banho ir até o banheiro, tomar um banho de chuveiro, gente. É uma sensação maravilhosa. Só quem ficou sem sabe a importância de um banho no chuveiro. Eu consegui comer, gente, não precisava mais da sonda. Consegui comer, mastigar, sentir o sabor. Eu conseguia fazer xixi aos pouquinhos, mesmo vindo para casa fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Eu fiz 7 meses de hemodiálise. E depois eu consegui fazer o xixi todo. Não precisei mais fazer da hemodiálise. Eu vinha vencendo um dia de cada vez. A ACD me ensinou, ela fez um negócio para eu poder tentar comer, me reabilitou de novo. Eu consegui pentear o cabelo, eu consigo escovar os dentes sozinho, eu consigo escrever sozinho mesmo com dificuldade. Hoje, aprendi que a cadeira de rodas, ela é minha melhor amiga.
E antes eu enxergava dificuldade na cadeira de rodas, mas eu aprendi que tudo é um processo, que tudo era novo, que tudo só dependia de mim também. Quando eu me tornei PCD, o que eu mais percebi, assim, que foi difícil para mim, foi a família, ela, tipo, fez muita... Não deixava eu fazer nada, sabe? E aí eu comecei a puxar vídeo na internet de como eu poderia usar o banheiro sozinha. Só que eles tinham muito medo. Aí o meu marido instalou no banheiro aquele chuveirão higiênico, sabe? Para ver se eu conseguia. Aí de madrugada, quando todo mundo tava dormindo, através dos vídeos, eu aprendi ir para privada, ir para cadeira, ir para privada, ir para cadeira. Então foi uma descoberta. Eu fui me descobrindo juntamente com a ACD, juntamente com outros PCDs, que a minha vida não tinha parado. Minha vida estava recomeçando. Eu era um milagre. Eu tinha uma chance, gente. Vocês não têm noção. Noção. Hoje a minha filha tem 16 anos. 16 anos. Tem como eu chorar? Tem como eu reclamar? Eu vi tantas pessoas naquela UTI ir embora sem receber um perdão de alguém, sem dizer eu te amo, entendeu? Sem ter a oportunidade de sair do hospital e ir para casa rever todos. Eu recebi muitos amigos. Gente, não tem. Olha, eu não tinha cadeira motorizada. E aí o Jorge ficou sabendo da minha história através de uma moça que trabalhava comigo no hospital. Ela já era funcionária dele. E ele e o grupo Compre e Venda me doaram uma cadeira motorizada. Então, assim, depois foi chegando a cadeira melhor de banho. E aí, esse mesmo Jorge, meu amigo, hoje eu agradeço muito a Deus por ter enviado anjos e mais anjos na minha vida, me levou para o Instituto Inoves, onde eu conheci o Projeto Abraço, onde eu conheci pessoas que ajudavam alguém sem olhar para quem. E eu fui olhada, eu fui recebida, eu fui amada, eu fui vista, entendeu? Então, assim, eu consegui superar tudo aquilo que eu tinha passado por pessoas que me trouxeram tanta energia, tanto amor, tanto carinho, que eu não sei te explicar. E através da campanha do Lacre do Abraço, a minha vida mudou. Eu ganhei as minhas próteses das pernas, dos braços, eu consegui fazer um pouco tempo uma reabilitação. Hoje eu consigo ficar de pé, hoje eu vou para a rua de prótese. Eu não consigo andar sozinha ainda, porque eu tenho bastante desequilíbrio por causa da meningite. Mas eu ponho meu bracinho lá juntinho com o do meu marido, eu ando, eu subo escada, eu vou no mercado, eu vou na feira, eu vou no shopping. Minha vida não parou, minha vida continuou. E demonstrar hoje para as pessoas que pensam em desistir da vida, a gente não faça isso. Sempre tem uma saída. Quando você acha que não tem saída, existe uma saída. Deus não dá nada daquilo que a gente não suporte. Hoje eu consigo agradecer imensamente, porque olha o tanto de tempo que eu tenho vivido, tanto de tempo que eu tenho estado com a minha família, tanto de tempo que eu tenho ajudado outras pessoas. Eu não posso deixar isso para trás, eu preciso continuar, minha vida não acabou, ela continuou, e eu sou extremamente grata a Deus por isso. Parabéns, Fabi. Muito obrigado pela sua resposta, assim, sem palavras, tudo que você está trazendo. E sua filha hoje com 16 anos, imagino o ser humano que ela se tornou, que ela nos ambientes onde ela está hoje, em escola, talvez em igreja, como você colocou, as pessoas que são amigas delas, são amigas dela, é um privilégio, porque deve ser uma pessoa de muita luz, por tudo que ela viveu, né? E assim, ela olha para você hoje assim e
acho que o abraço de vocês é diferente hoje, o beijo é diferente, a conversa é Ela, diferente. ela é uma mocinha incrível, viu? Ontem ela fez, o ano passado, a provinha do Enem. Ela tá no terceiro ano, né? Ela fez, quando ela estava no segundo, ela tirou 920 na redação do Enem. Você tem noção? Tem noção da alegria que é vivenciar isso? Eu vivenciei tudo da minha filha. Vivenciei o crescimento, eu vivenciei a primeira menstruação da minha filha, eu vivenciei o primeiro beijo que ela deu, eu venho vivenciando a escola dela. Então, assim, meu, eu tenho só agradecer, só agradecer. Isso para uma mãe é algo assim, sem preço, sabe? Não tem preço, gente, não tem preço. Obrigado, obrigado, Fran. Obrigado, Denis. O Marcos estava com a mão levantada, Marcos, e eu não sei se ele abaixou porque ficou cansado ou se o Marcos e a Júlia, talvez eles tenham se ausentado um pouquinho. Vamos aguardar para ver se ele retorna, mas eu tenho certeza que ele também tem um testemunho bacana para compartilhar contigo. O que eu ia comentar antes é que a minha filha mais nova, eu tenho quatro filhos, né? A minha filha mais nova hoje é uma mulher com 33 anos de idade, mãe, uma moça linda, feliz, mas quando ela era bebezinha, ela tinha perto de um ano de idade, ela começou a não passar bem, né? Como ela era muito bebê, ela estava no colo da minha esposa, e a minha esposa falou: ela não está bem, vamos para o hospital. E chegando no hospital, o diagnóstico foi assim: é uma virose. E mandaram a gente de volta para casa. E voltando para casa, a intuição de mãe, né? A minha esposa falou: Renato, essa menina não está bem, algo muito estranho está acontecendo com ela. Nós voltamos novamente para o hospital na mesma noite e falamos para o médico: a gente quer que interne a menina e descubra o que está acontecendo porque ela não está normal. Bom, pela manhã, uma médica pequenininha, japonesinha, chegou para nós e falou: olha, nós tiramos o líquido, o líquor dela, né? E a sua filha está com meningite. E naquela época, isso então há mais de 30 anos atrás, era um hospital particular, porque eu tinha o plano de saúde, né? E naquela época eu tive que escutar que o plano de saúde não cobria as doenças infecto-contagiosas, né? Nossa, E aí tivemos que remover ela. E eu vou falar nome de instituição, porque o caso dela foi, né, graças a Deus, de sucesso, mas a gente levou ela para o Hospital do Mandaqui, aqui na Zona Norte de São Paulo, né? E nós tivemos a sorte dela cair na equipe médica de uma professora nordestina, arretada mulher, que eu fiquei sabendo depois que ela era uma bambambam na área. A Thaís ficou 13 dias internadas na base de antibiótico e saiu, graças a Deus, sem absolutamente nenhuma, sequelas. né? Que benção, graças a Deus. Graças a Deus. E foi num hospital público e deu a sorte também de ter caído, né, no plantão de uma médica que era. Eu me lembro que a minha esposa, a gente dormia, só podia um acompanhar, né? E a gente dormia sentado numa cadeira de madeira, não era essas poltronas confortáveis, não, era uma cadeira de madeira do lado do berço onde a minha filha ficava. Também. Se não fosse a intuição da mãe, né? E a gente apenas aceitasse que era uma virose, poderia ter tido, né, um final Vou muito, que deixar. enfim. Marcos, Júlia, vocês retornaram aí? Não. Tá, vamos aguardar. Esse grupo que você comentou, o Compra e Venda, uma parte da turma aqui conhece, uma outra Ah, parte não conhece.
É um grupo, na sua maioria, de japoneses, inclusive. Eles têm um grupo no WhatsApp que tem, acho que mais de 300 pessoas hoje nesse grupo. Eles fazem. Ah, peraí, o Edenilson vai falar, provavelmente ele conhece mais sobre o grupo do que Tá eu bom. para poder falar. Por favor, Edenilson. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Oi, tudo bem? Bom te ver. Gente, não tem ideia. Meu, o Renato sabe disso, o Paulo também. A energia dessa mulher. Por toda essa história, um dia o William me liga e fala: Ó, estamos precisando de ajuda aqui no Instituto, no RACA. Chegou uns lacres, a gente precisava separar, tudo bem? Eu falei: Ah, vamos, né? Vamos ajudar. É para a Fabiana. Nós chegamos, eram centenas de sacos que tinham chegado da Espanha através de um avião, para vocês terem uma ideia de como que a coisa era É, grande demais. Renato, imensamente. Renato, era assim, Renato, eu pude presenciar uma energia tão grande, e eu tenho tanto orgulho de falar disso, porque Edenilson, eu fiquei viciado em juntar lacre das latinhas. até hoje, né, Renato? Até hoje, até hoje. Até hoje, Se tornou um vício. coisa linda. Se eu vejo uma Aí latinha hoje, na rua, eu vou lá pegar a latinha para tirar o lacre. todos os meus sobrinhos, todo mundo faz isso. E você, Fabiana, o grupo nem vou comentar porque foram maravilhosos, foram eles que intercederam. Eu acho Bora. até legal você falar deles, mas eu tenho uma experiência que eu preciso dividir com vocês, porque foi um momento muito Pode contar. para mim. Eu estava lá no Raca, aí um colega chegou para mim e falou assim, pegou o celular e falou: Ó, a Fabiana daqui a pouco vai ser homenageada, o pessoal vai passar para ela algumas coisas que foram conseguidas. Você filma a hora que ela for para lá? Eu falei: Ah, tudo bem, né? Mas eu pensei, ela está muito longe, como é que vai com a cadeira de roda até lá? De repente, gente, essa mulher levanta e começa a andar. Eu nunca tinha presenciado. Ninguém ali no lugar. Imagina, eram 700 que estavam lá. Imagina como foi a explosão de todo mundo vendo ela caminhar. Uhum. Aí eu falei, realmente, Deus existe. Está aí para todo mundo. É verdade. Por isso que Renato, eu não tenho do que reclamar. a Tenho que Luiz, agradecer. poxa vida, como foi importante para nós. Beijão, viu? No Um coração. beijo. Manda um beijo pra sua esposa também. Morrendo de saudade de vocês. Eu tô também, tá bom? Renato, Tá bom. desculpa, viu, gente? É isso. Por favor, você A Meire também. Lacres. O sempre lacre tem energia, né? O lacre, ele significa amor, ele significa solidariedade. Dá para adicionar vários adjetivos aí, sabe? Então, assim, traz a esperança, né? E, assim, trouxe minha vida, né? Trouxe companheirismo de outras pessoas, tudo. Trouxe tudo na minha vida, sabe? Hoje, eu permanecer de pé, eu conseguir caminhar, mesmo com dificuldade. Gente, é maravilhoso, gente, poder ficar em pé, olhar a rua, andar, entendeu? E assim, hoje eu consigo me descobrir como um PCD feliz, entendeu? Eu aceito as minhas condições, eu não reclamo. Eu, esses dias, eu aprendi a cortar pão sozinho, porque eu tava com o saco cheio de toda hora ficar enchendo o saco de alguém. Então, assim, a cada dia eu venho me descobrindo um pouco mais, sabe? Então, assim, as pessoas que pensam em desistir da vida, não faça isso. Tem uma saída. Sempre tem uma saída. E quando a gente não encontra, pede ajuda, sabe? Pede ajuda de verdade, não tenha medo, não tenha vergonha, porque sempre, sempre Deus coloca alguém bom no seu caminho para te ajudar. E isso é muito importante. A solidariedade não pode parar, ela tem que continuar. Igual a campanha do Lacre, um simples lacre mudou a minha vida e vem mudando a vida de outras pessoas, sabe? E é um ato de amor, né? Com o próximo. E a gente faz o que Deus pede, né? Cuidai-vos uns dos outros, né? É bíblico isso. uma das palavras que você usou no início do bate-papo é de que você era uma fênix, né? Alguém. O médico do Pimentas. A Júlia, essa mocinha que está aí na tela também para falar contigo, é uma fênix também que a gente ama de paixão
e vamos colocar ela e o pai dela, o Marcos, para falar com você. Por favor, Tá Marcos. bom. Oi, oi, boa noite. É que Boa noite. deu um BO aqui agora que ela engasgou com a saliva aqui, gente, Mas eu tá me tudo bem agora? assustei aqui, foi meio Oi, forte. Júlia! Tudo bem, Júlia? Você é linda, Júlia! Também você corta seus cabelos. Você tá Ela, linda! ela pintou hoje, a amiga dela Que pintou hoje. linda! Arrasou, Júlia! Tá linda! Então, ela que quer falar que você falou da ACD, ela frequentou a ACD uns 4, 5 anos, né? Que Então, bênção. o que você estava comentando sobre o pessoal da ACD, das mães, ela também concorda que as pessoas, tipo, reclamam muito, né? As pessoas normais reclamam demais. E é isso, sim. E que é legal viver, né? É isso? Vale a pena viver? É isso aí, Júlia, É. viu? Continua aí nessa luta, com muito amor, com muito carinho, com esse cabelo que ficou maravilhoso, Júlia. Eu adorei. A Júlia faz dança Ah, contemporânea? isso, faz isso. E ela tem 16 anos também, que nem a sua filha. Olha, É. Ela duas está no. mocinhas. Isso, ela tá no IFES, ela está no Instituto Federal, está no segundo ano, faz técnico de administração. Nossa, E, maravilha, e hein, bem, Júlia? Parabéns. é, e ela também ficou entre a vida e a morte, né? Essa questão de, entre as duas questões aí, e agora está com 16 anos. Vamos Já engasgar tá de uma novo. moça. Ela puxa o ar pela boca e a saliva puxa o ar, vai junto à saliva e acaba entupindo lá. Acumulando, né? É, é Júlia, isso, gostei né? do cabelo novo, viu, Júlia? Arrasou. Arrasou. Você tá uma K-pop. É, Vai falar mais alguma coisa, Marcos? não, é só isso. Tá. Marcos, continua nessa força aí, Julinha. Não desiste, viu, Julinha? A gente somos especiais, viu? Mais que eles, viu? Não liga pra ninguém. Nós somos especiais, Julinha. E você tá aí com a sua mãe, com o seu pai. Eu sei que não é fácil, Júlia, mas a gente vence um dia de cada vez. A gente não tenta ultrapassar os outros dias, porque a vida é única. A gente ama todos os dias, a gente come todos os dias, a gente vai ao banheiro todos os dias, a gente vive um dia de cada vez. Então, ame muito, perdoe muito, abrace muito, porque faz falta depois. A gente fala que quando a gente senta em mesa com a família grande, e aos poucos a gente vai perdendo, depois vai fazendo uma falta, sabe? Então, todos os dias tem que ser único, viver intensamente e amar intensamente. E parabéns aos papais, e parabéns a Júlia. Júlia, quero ver você lá, hein, se formando, entendeu? Pegando seu diploma e Deus vai te abençoar, Julinha. Muito bom. Amém, obrigado. Tadeu, por favor. Boa noite, Fabiana. Boa Boa noite, pessoal noite. aí do Egrégora. Fabiana, lindíssima a sua história. Gostei muito, me emocionei e percebi o quanto a nossa vida precisa desse quente e frio para a gente saber valorizar. Você, com certeza, se você fosse uma menina, sei lá, né, que não tivesse o pai que você teve, tivesse nascido numa família abastada, você não seria o ser humano, né, que você é hoje no sentido mais essencial da palavra. Nós estamos aqui em 19 pessoas e eu queria sugerir para você arrumar uma pessoa, hoje eu não sei nem o nome do profissional, né, hoje tem tantos novos profissionais aí nessa era virtual que eu não sei o profissional para isso, mas que levasse a sua história para mais gente. Então, tipo assim,
Hoje nós vivemos uma história de ansiedade, onde o Brasil é campeão de ansiedade, o índice de suicídio, como é que fala? E com pessoas que têm tudo, que têm muito mais do que você, entre aspas, que você tem tudo, que é os recursos internos, Sim. mas que você pudesse levar a sua história de vida através de um TED, né, inicialmente. Você conhece, né, o TED lá, né, aquelas palestras lá de 19 minutos. Então, Uhum. poderia ser através de um TED, poderia ser através de um programa de televisão. Hoje parece que não tem muita audiência mais, né? Os Fantásticos da Vida, Tá esses bom, né? programas de TV aberta. Mas, assim, então aqui eu acho que você mudou a história de 19 pessoas. Você foi essa ponte, né, que era o tema aí do seu bate-papo, você foi essa ponte para nos mostrar, né, as bênçãos que cada um de nós tem e o quanto a gente pode ser mais humano, né, mais espiritualizado. E então, só que você poderia levar isso para milhões de pessoas, né? Então, de repente, você arrumar esse profissional que levasse você, né, para as mídias aí, sei lá, os streams também da vida, enfim, os YouTubes, sabe? Para que você pudesse levar essa história para mais pessoas. Então, além de 19 pessoas que somos nós que nos beneficiamos, né, que chegasse a tanta gente. Eu acho que os adolescentes hoje, de um modo geral, os jovens, estão tão perdidos, né? Estão tão, tipo assim, eles têm tudo, né? E ao mesmo tempo, né, não preenche. Você tem menos, mas você está preenchida internamente. Então, eu sempre comento assim a dificuldade que eram os nossos antepassados para lavar roupa, por exemplo, que lavava no rio, a dificuldade para cozinhar, que cozinhava no fogão a lenha, tinha que ter lenha para o ano todo, a comida era praticamente de subsistência, o pessoal plantava para comer, né? Então, forno de micro-ondas, ar-condicionado, nem pensar, né? Internet, você falar com uma pessoa lá do Japão, online, vendo a pessoa. Então, tipo assim, é um paradoxo. A gente tem tudo e, ao mesmo tempo, tem um buraco, né, no peito. E esse buraco é preenchido por pessoas como você. Muito Então, que obrigada. você tivesse que você aproveitasse essa oportunidade de ser humano que você é, e esse dom que você tem, né, de preencher esse vazio aí, que você levasse a mais pessoas. E eu fico na torcida aqui de um dia te ver aí numa mídia aí de grande impacto, né, que chega a milhões de pessoas. Mas sou muito agradecido, foi maravilhoso. Então, na campanha dos Lacres, eu tive o prazer de frequentar algumas escolas, algumas instituições onde eu contava a minha história. Mas eu não sei, depois que eu completei esses 10 anos, parece que as minhas energias se renovaram novamente, sabe? Eu estava falando esses dias que eu precisava fazer algo diferente e que Deus preparasse alguém. E aí, um belo dia, tocou meu telefone e tem um médico da cardiologia lá do Hospital Incor, me fez um convite. E aí ele falou, Fabi, eu queria saber a sua história como paciente e como foi para você ser da área da saúde e depois ser cuidada. Então eu tive esse grande prazer de participar dessa palestra com eles, e agora vai ter outra, se me chamaram de novo, porque gostaram, né? Dia 27, qual é o meu pensamento sobre a segurança do paciente e do funcionário? O que a Incor poderia fazer para melhorar não só a vida do paciente, como do funcionário? O tema é incrível, porque eu percebo a força de vontade do Hospital Incor de tentar realmente melhorar, não só para o paciente, porque o funcionário existe, o funcionário precisa ser enxergado. O pessoal da saúde, na verdade, está precisando ser enxergado. Então, assim, eu tô, assim, encantada, porque passou esses 10 anos e parece que o meu fôlego aumentou. Entende? Saber que eu não vou poder mudar a história eu não posso mudar a minha história, mas se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já fico feliz, de verdade. E participar dessas palestras, para mim, tá sendo assim sensacional. E eu consigo passar barreiras que talvez na minha cabeça antigamente, se talvez tivesse recebido antes, eu não ia conseguir entrar no hospital de novo. Mas passou-se 10 anos, eu acho que eu consegui ressignificar muita coisa durante esse período.
E eu aprendi a dar mais valor ainda. E quando eu peso na balança o que eu perdi e o que eu ganhei, a minha balança de ganhos, ela sobe muito. Porque carinho, amor, esperança e fé é a base da nossa vida. A gente tendo isso, a gente enfrenta todas as outras dificuldades. Ô, Fabi, você acha que a vida tem se manifestado através de você à toa? Você Não, tudo isso para fazer exatamente isso que você está fazendo, não tem dúvida. A Meire levantou a mão, e aí, Meire, eu vou pedir para você aproveitar que a gente está no finalzinho e já fazer também um agradecimento para Fabi, em nome do grupo, e aí, Fabi, depois que a Meire falar com você, você faz o fechamento, tá? Tá tá bem? bom. Oi, querida. Oi, Eu, Ney, eu, tudo bem? tudo jóia? Eu quero te Quanto dizer tempo? assim, pois é, eu quero te dizer que assim, a sua história foi muito, muito importante durante o seu processo também. Eu até pus no chat, eu trabalhava num SEI, né? E eu pus um galão daquele de 5 litros de água na porta da escola e pedi, expliquei para as pessoas, né, que era para colocar lacre. Eu tinha uma senhora, ela era catadora. Mas todo dia ela vinha com um punhadinho dos lacres das latinhas que ela reciclava, sabe? Então, assim, ela tinha tão pouco, né? Mas mesmo assim, ela quis colaborar, né? E eu concordo plenamente com o Tadeu. A gente precisa mesmo pôr essa história como exemplo de êxito, de superação, né? Eu trabalho numa escola, sou coordenadora pedagógica de uma escola no Tatuapé, e você já está convidada para vir fazer uma Ah, palestra para os nossos não. estudantes, porque eu tenho certeza que vai ser muito inspirador. Lá teve campanha do Lacre, mas a escola fazia em parceria com a prefeitura. Eu tentei trazer para a campanha de doação para as cadeiras de rodas para uma outra ONG que a gente colabora, mas fui voto vencido, né? Não, porque a gente segue o coisa da prefeitura, mas eu quero que você venha contar a sua história, porque quem sabe assim a gente consiga fazer com que eles mudem o olhar e a gente passe a colaborar com os Heróis do Lacre, que faz também um trabalho com a doação de cadeiras, Sensacional. tá bom? Com certeza. Tá bom. Muito obrigada. E assim, o Instituto Mais Atitude agradece de muito, 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 muito. Assim, foi muito maravilhoso, uma lição de vida e assim, de fé, principalmente, né? Porque é, a todo momento você sabia, você tinha mais consciência do que qualquer pessoa dos riscos e do que estava por vir, né? Sim. E mesmo assim, você ter superado e de uma maneira tão amorosa, né? Porque quem tem o privilégio de te conhecer sabe o quanto você é, sim. Então, muitíssimo obrigada e que a gente consiga plantar muitas sementes com esse encontro para semear um pouco do amor para todas as pessoas que assistirem Amém, agora e obrigada. depois. É Muito verdade. obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Meire. E antes de você fazer o fechamento, Fabi, é, eu vou te sugerir, baseado na fala do Tadeu e da própria Meire, eu amanhã vou estar mandando para você o link desse nosso bate-papo. Ele pode servir um pouco como um portfólio, né, da tua vida. E quando você, né, quiser compartilhar com alguém, né, que se interesse em conhecer um pouco da sua vida e o que você pode estar servindo com uma palestra tua, às vezes esse link desse vídeo dessa noite pode ajudar também nisso, né? E quem Com sabe certeza. aparece aí um convite para você estar falando para muito mais gente. E eu não sei o que a tua fé te diz internamente sobre isso, mas precisa ser um espírito muito grandioso para aceitar uma missão tão linda como a que você aceitou.
Ninguém passa o que você passou, vive o que você viveu, se não for um espírito de muita luz, sabe? Você realmente nos traz a certeza, né, de que existe algo muito maior, né, do que isso que a gente enxerga com os olhos materiais, né, que estão muito acima de tudo. Muito, muito, muito obrigado de você estar aqui conosco. Eu estava naquela noite que o Edenilson narrou da tua apresentação lá na Inova, e eu me lembro até hoje que você estava exuberante naquela noite. Foi assim, né? Gratidão, gratidão mesmo. Por favor, a palavra é toda tua para poder encerrar essa noite. O Renato, rapidinho, desculpa, Fabi, 30 segundos só. Pode falar. Aqui tem grandes estudiosos mesmo, assim, tem grandes terapeutas, tem pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam viver cada dia melhor, conhecem muitas coisas. Eu faço parte de uma escola de filosofia, estou como instrutor hoje, mas eu posso garantir uma coisa para você. Mais que Epiteto, que Max Heidel, que é, qualquer estudioso que nós estudamos aqui, você é a pessoa que mais me ensinou hoje. Porque Amém. você é a prática, eu estou vendo, eu sinto. Ninguém me. Não está num livro, está aqui. É isso que acho que o Tadeu quis dizer, no sentido de você compartilhar com o mundo, mais pessoas, que a Mary tá trazendo também, porque assim, sabe, uma coisa eu vim aqui e ficar até que citando o autor. Ah, que o autor tal disse isso. Que a autora Fabiana disse isso. Que o autor Renato disse isso. Que o autor Edenilson disse isso. Que o autor Zé fez uma excelente vibração. É dessas pessoas que a gente precisa. E ainda bem que a gente tem a gente. E obrigado, Fabi. Eu que agradeço a cada um de vocês, agradeço ao Renato pelo convite. Eu tenho muita dificuldade para fazer vídeo, mas quando é para conversar, bater papo, contar a minha história, eu me sinto diferente. Eu sou péssima para fazer vídeo. O William deve estar doido comigo, eu tô devendo 2 vídeos para ele. Mas assim, quando eu converso ao vivo, quando eu falo vendo vocês, eu consigo me expressar da maneira que eu sou, da maneira que eu sinto. É diferente quando eu tô gravando um vídeo que só tem eu e o celular, eu não consigo. Eu tenho um bloqueio mesmo com isso. E assim, eu aprendi muito, sabe? Eu acho que desde o ventre da minha mãe, sabe? Minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai pra gente, mesmo a gente fazendo tanta dificuldade. Minha mãe ensinou que a gente tinha que amar o outro, mesmo além do limite do meu pai, que a gente tinha que enxergar que ele era o nosso pai. E a gente cresceu com isso, sabe? A gente cresceu usando roupa dos outros, a gente cresceu doando coisas para os outros, a gente aprendeu na igreja, a gente aprendeu a ajudar sempre o próximo. E eu tive isso de volta, você entende? Esses lacres foram, assim, um grande presente. O meu marido é um marido maravilhoso, de um amor, assim, ó, gigante. E a minha filha, com 16 anos hoje, que transborda de amor. Então, eu acho que a base da família foi tudo, o apoio de quem eu não conhecia, transbordou. E assim, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, e eu carrego esse bom ânimo. Eu não posso basear o fim da minha vida porque eu perdi, porque o meu coração ganhou. O meu coração ganhou amor, meu coração ganhou paz. É fácil o dia a dia? Não, claro que não. Tem dias que eu tô bem, tem dia que eu não tô, tem dia que eu tô mais feliz, mas isso é do ser humano. Mesmo você completo, você tem esses dias também. Então eu aprendi que isso é normal, entendeu? Que isso vai fazer parte da minha vida porque eu sou um ser humano. Mas eu tenho que saber respirar, acordar, agradecer e viver o dia. E isso me fez a diferença hoje. Viver um dia de cada vez.
perdoando um dia de cada vez e amando um dia de cada vez. E é isso que eu desejo a vocês. A caminhada pode estar difícil, mas tudo passa. E quando o amor, o carinho, a gratidão, a solidariedade faz parte da nossa vida, de alguma maneira ela retribui. Então eu sinto isso do fundo do meu coração. E eu espero de verdade que chegue ao seu coração e que chegue no coração de muitas e muitas mais pessoas. Fabi, eu esqueci de comentar com você. Amanhã, quinta-feira, eu coloco você como administradora do grupo. E se você quiser divulgar lá qualquer coisa com relação às suas atividades, a seu trabalho, enfim, seus contatos, o seu Instagram, amanhã é o dia que a gente deixa o nosso convidado à vontade para divulgar lá no grupo, as suas atividades, os seus contatos, enfim, tá? O, Perfeito. Pode deixar. o Zé, a mesma coisa. Zé, você também fique à vontade, por favor. E eu quero encerrar a noite de hoje convidando a gente a fazer uma reflexão na hora de deitar. Muito provavelmente, de acordo com a fé de cada um, essa história cria Sim. um corpo, né? Mas quando a gente dorme, a gente dá um pulinho até perto de Deus e fala para ele assim: me dá mais um dia, me dá mais um dia e eu vou fazer dele o melhor dia da minha vida. E a gente acorda e esquece disso, né? Não podemos esquecer, né? A gente deve acordar dizendo assim: me foi dado mais um dia e eu vou fazer desse mais um dia o melhor dia da minha vida, né? E fazem 10 anos que você tem feito os melhores dias. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Deixa eu abrir aqui para todo mundo poder dar um tchau. Muito obrigado a vocês que estiveram mais uma noite aqui conosco. Um beijo enorme no coração. Fabi está convidada. Qualquer quarta-noite que você quiser vir e participar aqui junto com a gente, o link é sempre o mesmo, tá? Tá bom, pode deixar. Pessoal, um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês e de toda a sua família, viu? Um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade. E lembrança, e a campanha do Lacre continua, não param, tá bom? Por favor. Com certeza. A gente tem levado para o Heróis do Lacre e para os voluntários do Hospital do Mandaqui. Para esses dois lugares a gente tem levado. Perfeito. Um beijo, tchau. Manda um beijo para todos. Será dado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.